sábado a todos. Que Deus seja louvado e glorificado pela sua presença nessa manhã. Deus abençoe você que também está aí pelo canal do YouTube, pelo canal da igreja. Peço que você compartilhe com algum amigo, nos seus grupos, para que a mensagem possa chegar a mais pessoas. Quem trouxe a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vai abrir no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Amém? Sabe, porém, isto: nos últimos dias, preste atenção nessa palavra, últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Tendo forma de piedade, nego-lhe entretanto o poder, foge também destes. Quando a gente vê aqui, em 2 Timóteo, fala dos últimos dias. Eu pergunto para vocês, tudo isso que você ouviu aqui, já está acontecendo ou ainda vai acontecer no futuro? Já está acontecendo. Quando você lê Mateus capítulo 24, verso 14, a maioria aqui sabe de cor esse verso. Mateus 24 e o versículo 14 diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá. A igreja adventista não chega a 23 a 24 milhões de membros em todo o mundo. Sabatistas deve ter uns 30 a 35 milhões, o máximo, no mundo. O evangelho está sendo pregado através de rádios, de jornais, televisão, YouTubes, pregadores, evangelistas indo nas casas, fazendo série de evangelismo, compositores. O evangelho está sendo pregado, mas parece-me que está sendo uma gota no oceano, porque nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E se continuar nessa situação, da maneira que estamos levando o evangelho, parece-me que vai levar muito tempo para o evangelho ser pregado em todo o mundo. Há muitas pessoas que nunca nem ouviram falar da igreja adventista do sétimo dia. Há muitas pessoas que não sabem nem quem são os adventistas. E como então o evangelho do reino será pregado em todo o mundo? Quando você vai, não precisa colocar na tela, Apocalipse capítulo 14, verso de 6 a verso 12, fala das 3 mensagens angélicas. E as 3 mensagens angélicas estão simbolizando rapidez. Por quê? Porque o anjo está simbolizando mensageiro. E o anjo ele pode dar uma volta no planeta por frações de milésimo de segundo. Está simbolizando que o evangelho será pregado mais rápido do que nós imaginamos, não por nossa força, mas pelo Espírito Santo, que vai usar a tecnologia e vai usar também os servos de Deus que estão com a verdade, pregarão a verdade de uma maneira tão poderosa, onde as pessoas vão se converter aos milhares. Mas eu pergunto para vocês, você já está trabalhando, fazendo esta obra de evangelista? Quando você lê o livro evangelista lá, fugiu o nome do livro, Serviço Cristão, o livro Serviço Cristão, logo no início lá diz o seguinte: todo o cristão que entra no evangelho nasce como um missionário. Você sabia que você é um missionário? Você é um missionário, você tem aquele dom missionário. Agora, se você ainda não está colocando em prática isso, é porque ainda está faltando alguma coisa para você entender que Deus quer usar você como instrumento poderoso nas suas mãos. E muitas pessoas podem dizer o seguinte: mas eu não sei pregar o evangelho, eu não sei dar estudo bíblico, eu não sei evangelizar. Alguma coisa você sabe fazer. Eu lembro de uma irmã que tinha lá em Manaus. Essa irmã não sabia cantar, não sabia pregar, ela cantava sem toada, mas era a irmã que mais ganhava alma na igreja. Quando eu cheguei nessa igreja, tinha 40 membros nessa igreja. 3 anos depois que eu
foi para outro distrito, aquela igreja ficou com 120 membros. Só desbravadores tinha mais de 60 desbravadores. Os desbravadores iam nas casas, todo fardadinho, com o diretor, com a equipe, iam ali fazendo uma recruta para que as pessoas fossem entrassem no clube. E o que essa irmã fazia então para ganhar tanta alma? O esposo era peixeiro, vendia peixe no mercado ali em Manaus. E lá em Manaus tem muito jaraqui. Não sei se aqui tem jaraqui. Lá em Manaus tem muito jaraqui, é um peixe. E às vezes sobrava 50, 100 jaraqui. E ele é um peixe de escama. E ela pegava aquele peixinho, dava 5 para um, 5 para outro, 5 para outro. E também fazia uma feijoada grande de feijão. Dava um pouquinho para os vizinhos. E depois ela perguntava para o vizinho: vizinho, você não quer receber um estudo bíblico? E o vizinho dizia que o vizinho recebeu já a farinha, recebeu o feijão, vai dizer que não. E o vizinho dizia: sim, eu quero. E aí ela dizia: então à tarde vou trazer o irmão Matusalém aqui. Por incrível que pareça, era tipo aquele bairro ali, em Manaus, conhecido como bairro do 40, o Crespo 1. Ali naquele local, onde aquela irmã morava, tinha um bequinho na frente, tinha casa atrás e tinha casa do lado. Por incrível que pareça, todos os vizinhos se tornaram adventistas. Parece que foi uma comunidade adventista ali. Não porque eu dava estudo bíblico, mas porque aquela irmã sabia evangelizar, sabia como ganhar almas para o Senhor. Então você também pode ser um missionário. Você também pode ser um ganhador de alma para o reino de Deus. Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo. Não temos mais tempo de sermos... eu não tenho nada com os irmãos chamados Raimundo. É só para fazer aqui uma comparação. Não temos mais tempo de sermos irmãos Raimundo, um pé no mundo, um pé na igreja. Não há mais tempo. Nós temos que ser os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros adventistas do sétimo dia. Quando você lê Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aí vão dizer: os adventistas do sétimo dia? Não, não são. São os remanescentes que se encontram dentro da igreja adventista. Porque a maioria dos adventistas conhece a verdade, tem a verdade, mas não vivem a verdade. Sabe que tem que pregar o evangelho e não pregam. Sabe que tem que ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas não são. Sabe que tem que guardar o sábado e não guardam. Pregam, não vivem, são mornos. É como diz Apocalipse. Parece que somos ricos, e somos ricos de verdade, da palavra de Deus, mas muitos, e a maioria, não está colocando em prática aquilo que aprenderam. E as últimas profecias do fim vão mostrar para nós, anunciando que realmente eu e você precisamos viver uma vida de conformidade à vontade de Deus, porque nós não temos mais tempo. Estamos vivendo no fim do tempo do fim. E como que esse evangelho vai ser pregado em todo mundo? Rapidamente. Se nós não estamos dando conta nem aqui da região de Belém, nós não estamos dando conta nem do Brasil. No Rio Grande do Sul tem quase 400 cidades, pasmem, que não tem presença de nenhuma igreja adventista do sétimo dia. 87 cidades no sul não tem presença de nenhuma igreja evangélica. Se não estamos dando conta nem do Brasil. Mas Deus vai agir. O seu Espírito Santo vai agir. Vai acontecer coisas no mundo que a igreja, os guardadores do sábado, vão ser conhecidos rapidamente em todo o mundo. Vou beber aqui um pouquinho d'água aqui, com a licença dos irmãos. E o tempo do fim é o nosso tempo. Quando você lê aqui no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1. Daniel, capítulo 12. E o versículo é o versículo 1. Nesse tempo, que tempo é esse? Quando você volta um pouquinho aqui,
no livro de Daniel, capítulo 11, e o verso 40 diz: no tempo do fim. Nesse tempo, no tempo do fim, se levantará Miguel. Quem é Miguel aqui? Miguel aqui é o nome de guerra de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tem muito nome: Jesus, Salvador, Cristo, Messias, Emanuel, Deus conosco. E aqui, Miguel. Ele usa esse nome quando está em guerra com Satanás. E nesse tempo se levantará Miguel. Então, ele estava o quê? Sentado. O grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Quando você vê aqui no livro de Mateus, capítulo 24, Jesus repete, capítulo 24, verso 21. Parece-me que Jesus está repetindo aqui, no livro de Daniel, capítulo 12. Veja o que diz aqui. Mateus 24, verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Presta atenção que ele falou aqui, Daniel, que haverá um tempo de angústia qual nunca houve. E Jesus está falando da mesma angústia, porque não tem duas angústias, duas tribulações que nunca houve, só tem uma. E essa única será essa, no tempo do fim, quando Miguel se levantar. O que significa Miguel se levantar? Quando você lê o livro de Apocalipse, capítulo 15, e o verso 8. Apocalipse 15, verso 8. O que significa aqui quando Miguel se levantar? 15, 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no seu santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Aqui, nosso Senhor Jesus Cristo vai deixar de interceder. Hoje, Jesus é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Hoje, Jesus é o nosso advogado. Não importa se você se considera o pior de todos os pecadores, mas se você for a Jesus, confessando os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados, os seus pecados serão lavados pelo sangue de Jesus Cristo. O seu nome será colocado no livro do Cordeiro para todo sempre. Jesus é o meu advogado. Jesus é o teu advogado. Mas chegará um dia que Jesus deixará de interceder. Não vai ser mais advogado. O Espírito de profecia diz que os anjos de Deus vão estar andando de um lado para o outro, mas um anjo poderoso vai vir aqui na terra e selar todos os servos de Deus com o selo de Deus vivo. E aqueles que receberam o selo de Deus estarão salvos. Mas pelo contrário, aqueles que receberem outro selo, que será a marca da besta, estes estarão perdidos para toda a eternidade. Só haverá 2 grupos de pessoas: os salvos que receberão o selo de Deus e passarão pela angústia, e os perdidos que receberão o selo, a marca da besta, e sofrerão as últimas pragas. Só haverá esses 2 grupos de pessoas. E o mundo vai saber muito rápido quem são os guardadores do sábado. Quem são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Hoje parece que é impossível nós pregarmos o evangelho. Com mais de 8 bilhões de habitantes no mundo, nós iríamos passar aqui milhares de anos e nunca vamos conseguir evangelizar o mundo todo. Mas Deus vai agir de uma maneira extraordinária, como diz também lá no livro de Apocalipse. Você não precisa colocar na tela esse verso, como diz Apocalipse capítulo 11, verso 8, que diz que os servos de Deus terão poder para fechar o céu, assim como Elias fechou e não choveu. Os servos de Deus terão poder para orar e a sua oração vai acontecer. Embora os servos de Deus estejam selados com o selo de Deus, esses servos não sabem que já estão selados.
E aí começará o que a Bíblia chama de angústia de Jacó. Eu queria ler alguns trechos para vocês aqui, que está aqui no livro Grande Conflito, é na página 621. Esse livro grande, nós temos esse condensado, que é tirado do Grande Conflito, que deve ter mais ou menos 30% aqui do grande. E na página 621, eu vou ler essa citação de Ellen White. Para quem está nos assistindo e não sabe quem é Ellen White, nós acreditamos que Ellen White é uma profetisa moderna e cremos que os seus livros escritos foram inspirados por Deus. E aqui no livro, na página 621, diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Tempo de angústia. O povo de Deus será então imerso naquela cena de aflição. E angústias descrita pelo profeta como tempo de angústia de Jacó. Quando você lê a Bíblia, lá no livro de Jeremias, no capítulo 32, agora pode jogar na tela, Jeremias 32, Jeremias capítulo 30, verso 5 a verso 7. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Ela vai fazer um paralelo com Gênesis capítulo 32. E essa profecia, esse paralelo vai se repetir no tempo do fim. Jeremias capítulo 30, verso 5 ao verso 7. Amém? Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor e não de paz. Perguntei, pois, e vede se acaso um homem tem dor de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a quem está dando a luz, e por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande aquele dia! Não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Agora que tem uma promessa. Ele será livre, ele será salvo. Num tempo de angústia, irmãos. Que muitas pessoas acreditam que vão se preparar quando sai o decreto dominical, quando sai o decreto de morte. Eu vou me preparar. Não vai se preparar, irmão, porque não vai dar tempo. O preparo tem que ser hoje, agora, todos os dias. Porque o Espírito de Profecia diz, se Jacó não tivesse se arrependido dos seus pecados, ele teria sido fuzilado imediatamente pela glória do Senhor, quando o anjo do concerto, que era o próprio Cristo, estava lutando ali com Jacó. Quando você lê capítulo 32 de Gênesis, depois a gente vai chegar lá, eu vou pedir para vocês abrirem lá, mas eu vou só explicar aqui para depois a gente ler. Esse anjo do concerto, que é Cristo, se Jacó não tivesse arrependido antes, ele teria sido destruído. Agora tem três características aqui para a gente entender por que é comparado com a angústia de Jacó o tempo de angústia do tempo do fim. Porque primeiramente que Jacó temia pela sua vida. Jacó havia enganado o seu irmão, usurpado o seu direito de primogenitura. E agora Jacó ficou no exílio durante 20 anos. 20 anos depois, Deus disse, volta para casa. Eu não sei se tem alguém aqui que está afastado da igreja há 1 ano, 2 anos, há 10 anos. Você que está pela internet. Mas Deus diz para você nesta manhã, filho, é hora de você voltar para casa. A casa do Senhor, a igreja. Mas a igreja não salva, mas ela ajuda. E é uma ordem de Deus, quando você lê o livro de Hebreus, diz, não vos deixei de congregar. Mas na igreja vai acontecer muita coisa, vai para seus descendentes. Estava numa cidade em Santarém há 20 anos atrás, e apareceu, quando eu cheguei, tinha vindo de Manaus, foi para lá, tinha um grupo de descendentes. Aquele grupo de irmãos só podia, usavam barbas. Se não usasse barba, não eram cristãos. Tinham que usar barba, só podia olhar de joelho e de mão para cima. E também não era para devolver o dízimo, mas tinha que dar para isso, né?
E tinha um grupo, eles faziam umas festas de Pentecostes, um monte de festas eles faziam lá. E esses grupos, muitos deles nós visitávamos esses grupos, só que eles estudavam muito o espírito de profecia. E quem não tivesse arraigado na palavra de Deus, era enganado por este grupo descendente. E o dia que foi lido a ata, que esses irmãos foram excluídos e se levantaram e disseram glória a Deus, ficaram dizendo que estavam corretos, que isso aí estava na profecia. Vai acontecer isso. Eu não sei se aqui já apareceu, mas vai aparecer grupos de pessoas acusando a liderança, acusando pastores, acusando missões, com outras doutrinas, com outros evangelhos, vão pregar espírito de profecia, vão pegar os textos de Ellen White fora do contexto para fazer os seus pretextos. Isso vai acontecer. E já está acontecendo em muitas igrejas do Brasil e do mundo também. Em um grupo que se forma dentro da igreja. E a Bíblia diz que essas pessoas aí, eu sempre falava para os irmãos na igreja, nossos maiores inimigos, não é que são inimigos pessoalmente, mas de doutrinas. Não são os católicos, não são os nossos irmãos de outras religiões, mas são justamente de sua própria casa, porque o próprio Jesus falou. Os maiores inimigos seriam de sua própria casa. E os de casa, muitas vezes, não fazem milagre. O próprio Jesus falou, pode ter um santo na sua casa e você não sabe, mas na casa não vai fazer milagre. Mas se vir um de fora pregar, você vai aceitar. Mas você, não, eu conheço ele, isso aí não valia nada, isso fazia isso, fazia aquilo. Conheço muito bem ele, mas não conhece o Deus dele. Não conhece que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa, transformar o coração da pessoa. Não vai passar 10 anos, pode transformar no mesmo momento. E muitas pessoas acreditam, não vou para a igreja porque não gostei do pastor, não gostei dos líderes, não gostei da música. E a Bíblia deu uma ordem para mim e para você: não deixe de se congregar. Não importa o que aconteça na igreja, não importa se você não gosta do pastor, não gosta dos anciões, mas você tem que gostar, né? Se eles não gostem de você, mas não deixe de se congregar, porque aqui é como se fosse um hospital. Nós estamos recebendo injeções todos nos cultos que estamos aqui. E no tempo de angústia, irmãos, aquela pessoa que não se preparou, não buscou a Deus, não se arrependeu dos seus pecados antes, não poderá sair vitorioso nesta batalha com Deus. Jacó lutou com Deus e prevaleceu, saiu vitorioso, porque antes ele havia se arrependido dos seus pecados. Vou ler mais uma citação aqui, que está aqui na página 622 do livro Grande Conflito. Olha o que diz aqui: a noite de angústia de Jacó, quando lutou em oração para obter livramento da mão de Esaú, Gênesis 32, representa a experiência do povo de Deus no tempo da tribulação, por causa do engano praticado, a fim de conseguir a bênção de seu pai, destinado a Esaú. Havia Jacó fugido para salvar a sua vida, alarmado pelas ameaças de morte feitas por seu irmão. Depois de ficar muitos anos como exílio, pôs-se a caminho por ordem de Deus para voltar com suas mulheres e seus filhos, rebanhos e gados, para o seu país natal. Eu vou ler um texto aqui de Ellen White, para nós, se consigo colocar aqui. Vamos ler esse texto aqui para nós entendermos um pouquinho o que vai acontecer no tempo de angústia. Preste atenção que no tempo de angústia, quando começar o tempo de angústia, os salvos já foram selados com o selo de Deus. Eles não sabem que foram selados, mas já foram selados. Quando Jesus deixar de interceder no santuário celestial, quando o anjo do Senhor voltar para o céu e disser para Deus: todos os teus servos foram selados. Eu imagino Jesus perguntando para este anjo: você foi na região de Belém? Fui. Você foi na igreja tal? Eu fui. Você foi lá na igreja da Cidade de Nova 5? Você foi na casa do fulano? E começa a falar o nome de cada um de nós. E depois eu imagino,
que Jesus agora pergunta: você tem certeza que você selou todos os servos de Deus? E vão dizer: sim, todos foram selados. E Jesus então imagina o olhar de Jesus. Não tem como imaginar, mas a gente imagina o olhar de Jesus lagrimando e falando com a voz poderosa, dizendo: está feito. Cumpre-se-á, que está no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 11, que diz: quem for santo, santifique-se ainda mais. Quem for imundo, continue na prática da imundícia. Outra palavra: quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Não haverá mais oportunidade de salvação para ninguém. Nós vamos viver como na presença de um Deus santo, 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 sem intercessor nas mansões celestiais. E por que então Deus vai permitir que os salvos passem por um tempo de angústia? Já não estão salvos? Já não foram selados? Para provar para o universo que é possível nós vencermos a Satanás. Os santos vão viver uma vida sem pecado. Ele acusava a Deus de ser um Deus injusto, de ser impossível guardar a lei de Deus, ser impossível obedecer a Deus. E agora Deus vai provar para Satanás, para todo o universo, que é possível nós obedecermos a Deus por amor. O reconhecimento que Jesus fez por mim e por você lá na cruz do Calvário. Os salvos estão ali temendo pela sua vida, mas também estão temendo pela vida das pessoas que Ele amam, dos seus filhos. Muitos deles não estão com eles, vão ter que deixar as grandes cidades para as pequenas, das pequenas para os montes. E como poderão comprar e vender? Como poderão comprar e vender se não podem comprar e vender? Como vão conseguir alimento? Como que vão se alimentar? A Bíblia diz que Deus vai providenciar. Os anjos, os próprios anjos de Deus, vão trazer o maná do céu para alimentar os seus servos. E, embora passando por fome, por cansaço, por sede, por perseguição, esses servos de Deus estão rodeados pelos anjos celestiais. Eu creio que muitos aqui vão passar por isso aí. Mas a citação de Ellen White: posto que um decreto geral haja fixado em um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipem ao decreto e antes do tempo específico se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas, olha que lindo, irmãos, mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. Alguns são assaltados ao fugir das cidades e vilas, mas as espadas contra eles, levantadas, se quebram e caem, tão impotente como a palha. Outros são defendidos por anjos em formas de glória a Deus. Louvado seja Deus, que eu e você temos anjos que nos protegem. E esses anjos que nos protegem vão estar conosco no tempo de angústia. Mas para nós passarmos por esse tempo de angústia, eu e você precisamos entender que aquela mesma angústia que Jacó sofreu, nós estivemos vivos, e eu creio que muitos aqui vão estar vivos em nome de Jesus. Esses vão ter que passar por essa angústia terrível. Mas no texto aqui, eu acho que é aqui: enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto a que possamos atingir e dizer: alcancei todo completamente. A santificação é resultado de uma obediência que dura a vida. Já estou santo. Já pecou. Nós temos que entender que eu e vocês somos miseráveis pecadores e precisamos constantemente da misericórdia de Deus na nossa vida. Precisamos nos arrepender constantemente. Precisamos buscar o batismo do Espírito Santo na nossa vida. Para sermos batizados, não é uma vez batizado, sempre batizado, mas todos os dias. É uma obra da vida inteira. Até mesmo depois que os salvos forem selados, eles continuarão a santificar-se.
Está lá em Apocalipse capítulo 22, verso 11. Se o sangue dos fiéis, testemunho de Cristo, fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada, a fim de produzir uma messe para Deus. Por que não haverá mais mártires? Haverá antes, mas depois que a porta da graça se fechar, não haverá mais. Não precisa mais haver mártires. Por quê? Porque o Espírito Santo não está mais intercedendo pelo pecador, não está mais convencendo o pecador de pecado, e Jesus não está mais intercedendo por ninguém. Na época, até antes da porta da graça se fechar, sim, haverá. Porque o sangue desses mártires servirão de semente para que outras pessoas olhem e, através da morte desse mártir, ele também seja alcançado e entenda que aquela pessoa que morreu salvo, e ele também precisa aceitar a salvação, precisa também aceitar a verdade de Jesus Cristo. Mensagem escolhida, volume 2, página 259. O Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos hão de ser removidos do tempo de angústia. Muitas crianças serão poupadas. Muitos filhos pequenos serão poupados porque não terão condição de passar por esse tempo de angústia terrível. Haverá de ver de novo nossos filhos. Havemos de encontrarmos com eles, reconhecê-los nas cortes celestiais. Deus vai poupar para que essa criança não sofra. É por isso que Jesus falou: orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque no sábado você está carregando as coisas, correndo, levando mochila, quem sabe pegando alguma coisa. Então ore para que não aconteça isso nem no inverno e nem no sábado. E aqui diz que não só as crianças, mas também diz: se Deus sabe que aqueles em favor de quem fazem petições serão capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam caso vivessem, muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o... Então minha mãe vai fazer 80 anos agora, dia 18 de outubro. Eu não sei se eu vou estar vivo e não sei se ela vai estar. Eu não sei se vocês que têm mais de 60, 70 anos vão estar vivos. Mas eu só sei dizer que vai ser por pouco tempo que você vai descansar. E muito em breve vai ressuscitar para se encontrar com seus queridos. Aquele que perdeu o seu filhinho, aquele que perdeu a sua mamãe, o seu pai, o seu vovô. Vai ser por pouco tempo essa angústia. Não vai ser uma angústia por centenas, dezenas de anos, não. Vai ser por pouco tempo. E essa angústia terrível, onde os salvos estão suplicando misericórdia de Deus. E Satanás começa agora a dizer que eles são pecadores, que eles pecaram, que eles mentiram, que eles roubaram, que adulteraram, e começa a colocar os seus pecados, e eles começam a glória naquela angústia terrível, buscando misericórdia de Deus. Eles não sabem que já estão salvos, mas estão passando por uma angústia terrível, além de cansaço, frio, fome, sede, estão ali sofrendo. Eles estão suplicando a misericórdia de Deus. É por isso que hoje eu e você precisamos nos preparar, porque muito em breve essas coisas vão acontecer. E quando você no livro de Gênesis, agora a gente vai lá para nós encerrarmos. Essa mensagem é para uma semana de oração, irmãos. Estou apenas tentando resumir toda a mensagem. Livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Vou pegar aqui o óculos aqui. Quebrou até a perna dele, ó. Quebrou não, saiu aqui o... Agora tem que estar segurando, saiu o parafusozinho. Capítulo 32. Verso 22. Amém? Pode colocar na tela se puder. Algumas pessoas não conseguem ler a Bíblia, só se for com óculos. 32, verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, aqui falando de Jacó, tomou suas 2 filhas, suas 2 servas e seus 11 filhos,
e propôs o val de Jaboque. Tomou-os, fez passar os ribeiros, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó e disse: rogo-te, como te chama? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Verso 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Temos apenas só 3 minutos para encerrarmos, mas aqui Jacó teve um encontro pessoal com Deus. Jacó começou a se arrepender dos seus pecados, das suas falhas. Jacó era um bom pai, separou a família e ficou a sós com Deus para ter aquela oração, aquela súplica, porque ele sabia que os seus filhos, a sua família toda poderiam ser destruídas por culpa do seu pecado. Porque no encontro de Jacó, vinha Esaú com 400 guerreiros dispostos a matar Jacó e todos aqueles que estivessem com Jacó. Jacó, temendo por sua vida, sabendo que não tinha como vencer, ele então agora envia presentes para o seu irmão Esaú. Preste bem que Jacó não havia mudado nada. Ele queria ganhar as bênçãos de Deus através das obras. Há 20 anos atrás, ele tinha ido com seu pai e disse: pai, fez tudo como me mandaste. Eis aqui o alimento. E o pai ainda perguntou para ele: como tu achaste tão depressa, meu filho, a caça? Ele disse: porque o Senhor me mandou ao meu encontro. Começou a mentir. E o pai o comeu. Mas o pai agora observou e viu que a voz não era de Esaú, mas a voz era de Jacó. Por dentro continuava sendo Jacó, por fora era Esaú. Aparentemente parecia ser uma boa pessoa, aparentemente era um bom cristão, era um bom adventista, um bom metodista, um bom batista, um bom católico. Por fora parecia ser um bom, mas por dentro continuava sendo Jacó. E o pai pergunta para o filho: como te chamas? E ele responde: eu sou Esaú, o teu filho. E o pai então o abençoou. Mas essa bênção do engano não valeu nada, porque Jacó fugiu com medo de perder sua vida, ficou no exílio 20 anos, voltou para casa, mas de volta para casa tinha que se encontrar com seu irmão Esaú. E o caminho de volta para casa passava pelo caminho de Esaú. Esaú estava disposto a matar Jacó e todos os que estavam com Jacó. Jacó então agora fica só e começa a orar a Deus, pedindo misericórdia, se arrependendo dos seus pecados. E o anjo do concerto então vem para abraçá-lo. O encosta em Jacó. Quando encosta em Jacó, Jacó pensava que era o inimigo e começou a lutar com ele. Lutou até pela madrugada, estava amanhecendo o dia. De repente o anjo então viu que estava amanhecendo o dia, viu que Jacó estava lutando e tocou na conjuntura de Jacó. E Jacó gritou de dor. Jacó sofreu. Jacó estava gritando de dor, uma dor insuportável. Mas ele não desistiu das bênçãos e segurou no anjo. O anjo falou: deixa-me ir, porque já está amanhecendo o dia. E o anjo então perguntou para Jacó: como te chamas? Preste atenção que há 20 anos atrás o pai tinha feito a mesma pergunta para Jacó: quem és tu, meu filho? Como te chama? Quem é você? Eu sou Esaú, teu primogênito. Por favor, me abençoe. 20 anos depois, o anjo faz a mesma pergunta para Jacó: quem és tu, meu filho? Ele responde: eu sou Jacó. E a palavra Jacó significa mentiroso, enganador, traiçoeiro, usurpador.
Quando ele falou, eu sou Jacó, estava dizendo, pai, estava dizendo para o anjo, eu sou o enganador, eu sou um mentiroso, eu sou um trapaceiro, eu sou um pecador, eu sou essa miséria que está vendo aqui, por favor, me abençoe. No momento que ele reconhece quem era, naquele momento, o anjo diz, tá bom, filho, não fale mais nada. Tu eras Jacó, tu eras mentiroso, tu eras enganador, tu eras trapaceiro, mas agora você não é mais, você é Israel. Porque você lutou com Deus e prevaleceu. O vitorioso, aquele que será vitorioso na batalha contra Deus. Eu pergunto para você, quantas vezes o pai chama você e suplica você? A mãe de você convida a filha embora para a igreja. Não vai para essa festa, não vai para esse local. E você começa a lutar. A luta não é contra o seu pastor. A luta não é contra o seu ancião, contra o seu pai, contra a sua mãe. A luta é com Deus. É Deus que está tentando abrir o teu coração para que você entenda que você precisa de Jesus na sua vida. Estava na cidade de Parintins, há uns 25 anos atrás. E aí eu trabalhava em frente numa loja. E dessa loja havia uma senhora que trabalhava em frente dessa loja. Ela tinha um filho. E lá naquela cidade tinha um negócio de ensaio de boi, garantido e caprichoso. E o jovem disse, mãe, hoje vou para o ensaio do boi caprichoso. E a mãe disse, não, filho, não vai não, filho. Ali tem brigas, na saída pode ter brigas de colegas, de torcida ao contrário. E até mesmo ali deles mesmos, ali pode ter briga. Não, mas eu vou. E a mãe suplicou para o filho não ir. Suplicou para o filho não ir. Mas o filho foi. Quando terminou o ensaio, houve uma briga de gangues correndo de lado para o outro. E eu passei na moto. Quando eu ia passando na moto, eu vi um rapaz caído no chão. E algumas pessoas em cima. Eu passei, havia muita gente. E fui embora na moto. E no outro dia, eu soube que aquele rapaz havia pegado uma facada bem no peito. Alguém passou correndo, deu uma facada no coração dele. E ele morreu imediatamente. Não pegaram nem quem foi o assassino. Pegaram algumas pessoas, mas até hoje não descobriram quem foi. A luta não é contra o pai, contra a mãe, contra o pastor, contra a igreja. A luta é contra Deus. Você precisa entender, compreender que hoje é o dia de salvação. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você que está nos assistindo pela internet, como é que está a tua vida com Jesus? Como está a tua vida com Deus? Você está longe dos caminhos do Senhor? Deus fala para você hoje, nesta manhã, filho, é hora de você voltar para casa. E quando você voltar para casa, você vai reconhecer que você é Jacó. E Deus vai transformar a tua vida. E fazer de você uma nova criatura em nome de Jesus. Vai trocar o teu nome. E vai fazer de você um instrumento poderoso nas mãos de Deus. A gente vai ouvir uma música aí, tem a música ou é um conjunto que vai cantar? A música. O nosso cantor da igreja tem uma voz maravilhosa que Deus usa como instrumento das suas mãos. E eu falei ontem para a cantora que ia cantar. Hoje ela não pôde, né? E ela trouxe o seu substituto. Mas todos são titulares aqui, todos são, né, irmão? E eu falei para ela, dizendo, olha, Satanás tem muito ódio dos cantores da igreja. Ele ataca principalmente os cantores da igreja. Conjuntos, ele não quer que tenha conjunto, não quer que tenha quarteto, não quer que tenha solo. Ele odeia os que louvam a Deus. E é por isso que é bom nós louvarmos a Deus, irmãos, porque quanto mais nós louvamos a Deus, os anjos de Deus se aproximam. O Espírito de profecia diz que lá no Jardim do Éden, quando amanheceu o dia, Adão e Eva começavam a louvar a Deus. Os anjos se aproximavam e louvavam também a Deus. E sabe o que acontecia? Satanás ficava com tanto ódio que ele dizia, eu vou fazer com que as pessoas não louvem mais a Deus. E por isso que ele tem todo tipo de música para todo tipo de gosto. E os cantores da igreja são muito atacados, irmãos. Muito atacados. Eu conheci um
um coral lá em Manaus que tinha mais de uns 30 membros, foi desfeito. Satanás atacou todos. Foi adultério, foi roubo, foi terrível o que aconteceu. Na graça a Deus, depois começaram a voltar para a igreja. Mas você que canta, você que é cantor, tenha cuidado. Tenha um relacionamento melhor com Deus. Procure ter um relacionamento mais íntimo com Deus, porque Satanás tem ódio de você. Assim como ele também tem ódio dos missionários, mas principalmente dos que cantam. Vamos ouvir a música do irmão, que vai louvar a Deus. E se você sente o desejo no seu coração, de nesta manhã dizer: Pai, eu estou na igreja há mais 30, 40 anos, mas eu continuo sendo Jacó. E eu quero que o Senhor transforme a minha vida, porque eu quero ser Israel. Eu quero ser vitorioso em nome de Jesus. E você que estiver também nos assistindo, também toma a decisão de ficar ao lado do Senhor. Enquanto eu estiver cantando, se você decidir, fique em pé para nós fazermos oração no final por você em nome de Jesus.
Louvado e glorificado seja teu santo e glorioso nome para toda a eternidade. Estamos aqui nesta manhã dizendo, Pai, tenha piedade e misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus, transforme a nossa vida para melhor te servir, te amar e fazer a tua vontade, Senhor. Entra no nosso coração. Nós imploramos o batismo do teu Espírito Santo. E abençoe cada família aqui representada, cada pessoa aqui representada. Que nós possamos cada dia mais entender, compreender que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E nós precisamos cada dia buscarmos ao Senhor e pedirmos e implorarmos o batismo do teu Espírito Santo. É por isso que nós estamos te pedindo misericórdia e perdão pelos nossos pecados. E abençoe cada um de nós e aqueles que estão assistindo também pela internet. Visite seus lares e sua família. Toque nos seus corações. Para aqueles que puderem, no próximo reunião, venham estar também numa igreja adventista para ouvir a tua palavra. Entregamos nossa vida em tuas mãos, aos teus cuidados, tua proteção, e prepara-nos para esse grande dia, em nome de Jesus. Amém.